Olá, aqui é Sheila Pereira, Master Coach, e esse é o programa Transformação. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Então, para dar continuidade no programa que iniciamos na outra semana, nesse segundo episódio nós vamos continuar falando sobre as definições de coaching. E aí, novamente eu convidei os meus colegas, Daviane, Daiane e Altair, para esse bate-papo gostoso aqui sobre isso. O que é importante a gente falar, pessoal? Que eu acho que ainda o coaching, ele tem uma visão, as pessoas ainda enxergam com preconceito, para a nossa área de atuação, para a nossa profissão. E eu acho importante falar, e é isso que a gente vai falar sobre essas questões, sobre essa banalização que se fez de uma profissão tão bonita, mas falar também que hoje não existe um reconhecimento, não existe um conselho, que como é que eu vou dizer, que atue, nessa área de coaching, e ele não é reconhecido como uma formação a nível superior. Mas é importante deixar registrado aqui que pelo menos nós todos buscamos uma área de atuação a nível superior, e o coaching veio como um plus na nossa vida. E a gente sabe que o coaching é uma profissão muito linda, muito transformadora, mas que a gente precisa desmistificar algumas coisas, E é isso que a gente vai falar. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Altair. Sobre essa banalização, As pessoas ainda enxergam isso como algo, agora qualquer um é coaching, qualquer um pode ser coaching. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Isso eu tenho ouvido bastante realmente. Quando eu falo que eu sou coach, quando tem essa oportunidade, eu tenho que falar bastante, porque somente eu falar que eu sou coach, as coisas não são muito boas pro meu lado, Porque existe isso realmente, esse entendimento que qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer área, pode existir um coach. Isso é verdade, isso pode mesmo, qualquer área pode existir um coach. Só que a pessoa, o profissional, ele tem que estudar, ele tem que se desenvolver, Como tu pode ajudar uma pessoa, ou ser algum instrumento, alguma ferramenta, sem tu te conhecer, sem tu te autodesenvolver? Hoje existem no Brasil muitos cursos para coach muito bons, a nível nacional e até internacional, mas o profissional que quer seguir esse caminho, ele não deve ficar somente nessa primeira formação. Ele tem que explorar mais, o seu conhecimento, explorar mais cursos, mais treinamentos, porque quanto mais a pessoa se conhecer, quanto mais a pessoa conhecer o que é o ser humano, mais vai conseguir ser ferramenta ou instrumento para a transformação de um outro ser. Então, assim, eu acho que quando as pessoas buscam esse entendimento do coach, as pessoas já têm um pouco dessa noção. Alguns ainda não, mas isso o tempo, E nós aqui em Guaíba também, a gente está fazendo esse trabalho, a gente está iniciando esse trabalho de divulgação do coaching. Então, acho que está aparecendo as oportunidades e as possibilidades de nós ampliar esse conhecimento, que é muito bonito mesmo. Daviane, qual é a tua opinião a respeito disso? Bom, hoje a gente vê muito, principalmente nas redes sociais, essa questão de que todo mundo é coach, Então, às vezes eu tenho alguns colegas meus que dizem, tu também é coach, não sei o quê. Aí eu comento com eles e explico o que é o processo. E aqueles que já tiveram a oportunidade de passar por um processo de coaching, eles sabem o quanto isso é rico e quanto é transformador. E que nem o Altair comentou, quando a gente busca a gente busca estudar e busca essa formação de coach, a gente começa um trabalho de autoconhecimento incrível. Com certeza. E a gente vê o quanto transforma isso na gente, quanto a gente se transforma. Pessoal, inicialmente, pessoal, que a gente fica alucinado, assim, louco que as outras pessoas também possam experimentar, dessa ferramenta, desse processo de transformação. E quando a gente consegue ajudar uma pessoa a se transformar, a ela se sentir melhor, a ela chegar no final do processo e ela atingir o objetivo dela, isso é muito gratificante. Para quem está ali atingindo esse objetivo, para o coach, e para nós que ajudamos essa pessoa no processo de transformação. Então
Então, quem ainda tem dúvidas, hoje tem muito material na internet, né, sobre o que é coach, os tipos de coach que tem, né? Para mim, existe um tipo de coach, que é o coach de transformação. Sim. Então, aí eu quero transformar a minha vida, eu quero transformar a minha vida após eu me aposentar, eu quero transformar a minha vida após, né, eu cheguei aos 40 anos e quero mudar de carreira, que geralmente é o que acontece, né, nessa fase. Ou eu tenho meu filho, eu quero ajudar o meu filho com que ele se descubra, que ele comece esse processo de autoconhecimento, né. Muitas vezes, até eu e a Altair, a gente estava comentando hoje que nós começamos o nosso processo de autoconhecimento depois dos 30, 40 anos. E a minha Nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra isso, nunca é tarde. Mas a minha filha começou esse processo já antes, com 14, 15 anos. Que bacana. Então isso é muito legal, a gente poder proporcionar até as pessoas que estão à volta da gente esse processo de transformação. Transforma todo mundo. Transforma todo mundo. Tá na volta. Então isso, quem ainda tem dúvidas e acha que todo mundo é coach e que isso é algo da moda, vá pesquisar, procure um profissional, converse, né? A gente está aberto para fazer, né, o nosso primeiro atendimento, ele é gratuito, a gente conversa, explica como é que é o processo, como isso pode ajudar a pessoa no processo de transformação dela. Então, pesquise e nos procure, né? Chame nós nas redes sociais. Que buscar a formação dessa pessoa, né, que vocês vão procurar, porque, como o Altair disse, a gente não pode parar no tempo. Né? Em qualquer formação seria assim, por que no coach não? Porque a gente tem N cursos, pode cada vez se especializar mais. Então, olhem o currículo do profissional, isso é bem importante também, né? Eu gostaria de falar também um pouquinho com vocês sobre... O pessoal fala que coach é caro, né? Coach é um processo caro. Né? Eu não vou fazer. Nossa, que horror, que absurdo que essa gente cobra. Mas por trás disso, as pessoas não sabem o valor que a gente investe, né, Altair? O que tu pode falar a respeito? Eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que colocar o devido valor, né? Qual é o valor que tem eu transformar o meu comportamento, mudar os meus resultados, eu ter um olhar melhor para mim, para a família, para o que está acontecendo na minha volta, o quanto vale isso, né? Porque se a gente falar em valor monetário, para um pode ser caro, para um pode ser barato, então é muito... pessoal, individual, a gente saber o quanto vale para cada um. Agora, qual é o valor dessa transformação? De tudo que a gente falou, a coach é transformação. Então, quando a pessoa ela já mensura ou já começa a enxergar, a prever um resultado, o que vai me trazer com essa transformação? O valor monetário, às vezes, ele é muito pequeno. Exatamente isso, exatamente, né? E vocês, gurias, o que tem a dizer a respeito do investimento? Complementando, então, para nós, os profissionais, a gente faz sim um investimento e a gente faz uma formação, faz 2 formações, 3 formações e cada vez mais a gente sente vontade de aprender algo a mais para poder ajudar as pessoas no processo de transformação. Então isso vai muito como o Altair comentou, o que é esse valor para mim? O que é caro para mim, talvez para a Daiane não seja. Exatamente. Né? O quanto essa transformação, o quanto eu vou me sentir bem lá na frente, quanto isso significa para mim. Né? Porque dinheiro é uma coisa que, eu digo que o dinheiro é muito momentâneo, né? Hoje com a certeza. Gente tem, amanhã a gente não tem, tá tudo certo. Agora um processo de transformação ele fica para a vida inteira, né? E além da nossa vida, da vida das pessoas que estão à nossa volta. Né? É verdade. E até complementando tudo isso, né, que o Altair falou, que a Daviane também comentou, é sobre a nossa autorresponsabilidade, né? O quanto eu quero mudar, o quanto eu quero me transformar. E aí vem, enfim, se eu estou autorresponsável com essa mudança, então o investimento vai ser o menos oneroso. Com certeza. Né? Com certeza. Vai ser esse meu processo de transformação. Claro, aí vou puxar um pouquinho pro meu assado. É óbvio que no coaching infantil e no coaching de adolescentes, esse processo de, digamos, de investimento não vai ser deles, né? Geralmente é do pai e da mãe. Ah, sim, sem dúvida. E aí eu trago justamente sobre isso, o quanto é importante esse processo de transformação para o filho de vocês, não só para ele, para a criança ou para o adolescente, mas principalmente para os pais e para a família, né? Com certeza. E aí, óbvio, é claro que acabam sim vendo que esse investimento ele vai ser importante e vai ser fundamental. Sem dúvida. E a gente fala dentro dos processos de coaching nas crenças limitantes, né? Então vamos desmistificar esta crença, né, de que dinheiro, né, não é ruim, dinheiro não presta. E assim, um investimento muito bacana, só quem fez sabe. E aí, para encerrar esse episódio de hoje, eu gostaria de pedir, né, a opinião da Daiane para uma questão bastante complexa
mas muito clara dentro do processo, né? As pessoas têm muitas dúvidas com relação à psicoterapia e ao processo de coaching. Alguns comentam que é a mesma coisa, né? Mas a gente tem uma clareza bem grande de que são duas coisas bem diferentes. Que às vezes, né, entram os profissionais psicólogos, né, imaginando que os coaches estão atuando, né, e tirando o espaço deles no mercado, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gostaria que tu falasse isso para nós. Isso é uma pergunta bem polêmica, assim, né, verdade, Sheila? Com certeza. E tem discussões a respeito, né, dos profissionais da psicologia, que alguns têm um estranhamento, né? E eu, inclusive, né, sou prova viva disso. Com eu certeza. também, né, quando entrou o coaching, né, no Brasil, eu fiquei meio estranha, né, meio avessa a isso, mas eu digo, bom, eu preciso descobrir o que é, né? Então, como é que eu posso falar bem ou mal se eu não sei o que é, né? Então, eu digo, vou fazer. Com Né? certeza. Vou me informar e vou me formar a respeito disso. E foi o que eu fiz, né? E depois que eu descobri, gente, então eu super indico para todo mundo, né? Porque existe sim, é diferente. O processo é completamente diferente. Óbvio que isso eu, em particular, Daiane, eu acabo utilizando algumas ferramentas do coaching para o meu processo de terapia, tá? Mas assim, é completamente diferente, né? O manejo de lidar com a situação é diferente. E assim, a psicoterapia, tá? As pessoas, elas acabam entendendo que é a longo prazo, sim, né? Com certeza. Existem psicoterapias que são mais objetivas, tá? Que é a curto prazo, a médio prazo, e existem psicoterapias que são a longo prazo. Isso depende muito do objetivo de cada caso, tá? No coaching, não. No coaching, como a gente já falou no programa passado, ele é mensurado. Então, assim, ele é muito pontual. É aquilo que eu quero trabalhar, Exatamente. ponto, né? Então, essa é a grande diferença. E uma das coisas também que sempre me perguntam, tá, Daiane, mas tu acaba confundindo, né, a tua terapia com o teu processo de coaching? Não. Uma coisa, outra coisa, né? A terapia, assim, quando a pessoa me contrata para um processo terapêutico, óbvio que em algumas coisas eu vou acabar usando as ferramentas do coaching, mas é um processo terapêutico que é de médio a longo prazo, né? Quando a pessoa me encaminha ou ela vem indicada para um processo de coaching, aí sim, é a curto prazo. Dependendo da situação, ok, meu objetivo, vamos supor, tá? Vamos pegar um caso aqui, uma criança, né? Que ela tem uma dificuldade de adaptação escolar, né? Bom, aí eu pergunto, tu queres trabalhar a médio prazo ou a curto prazo? Óbvio que o pai ou a mãe vai querer a curto prazo. Então, acaba indicando, né, sempre o processo de coaching que realmente, para aquela situação, ela vai funcionar muito bem. Muito bem. Entende? Agora, vamos supor, tá? Uma criança que tem uma ansiedade. É diferente, né? Então, eu nem vou tocar no processo de coaching, porque eu sei que aquela situação daquela criança não vai ser pontual. Então, ela vai precisar de uma psicoterapia. Psicoterapia, exatamente. Então, assim, para as pessoas que não conhecem, né, até mesmo para os colegas psicólogos que acabam não conhecendo e têm essa estranheza, eu também estranhei no início, né? E fui atrás e fui me formar. E quando eu vi que era completamente diferente, que as duas coisas, elas podem sim andar juntas, os dois processos podem andar juntos, nossa, é maravilhoso. Eu tenho pacientes que fazem coaching e que tem atendimento psicoterápico comigo. E quando eles vêm, né, é que eu faço coaching, que ótimo! Que bom! Mas tu não tem preconceito. Não tem preconceito, é mais uma pessoa para poder te ajudar nesse processo. E, gente, assim, é ótimo. Bom, eu sou suspeita das duas partes, né? Mas é isso, Sheila, eu acho que o que falta, de repente, é as pessoas se informarem, né? Vejo, sim, que existe essa banalização, existe, mas para isso a gente também precisa se informar. Com certeza, né? E o que a gente fala, muitas vezes, tu acabaste de dizer, o profissional, a pessoa, né, o cliente, ele tá em terapia, mas ele também está fazendo um processo de coaching. E muitas vezes nós, enquanto profissionais de coaching, a gente também indica, né, a psicoterapia, que é um aliado grande, né, nessa transformação. Então, uma coisa não anula a outra. E eu acho que é importante falar, assim, que num processo, eu vendo de fora, não sou psicóloga, né, mas eu entendo que existe um momento ali de troca, né, entre o profissional e tá orientando. No coaching,
o Altair já comentou antes, são perguntas scriptadas que te fazem pensar nas respostas. Então, as respostas estão dentro de cada um, né? Então, a gente tem ferramentas para se atingir o objetivo. E não é um processo... Indiretamente, ele acaba sendo terapêutico, né? Mas ele não é psicoterapia. Então, que isso fique bem claro. Pessoal, muito obrigada. A gente, né, se ficar aqui, conversa até amanhã. Tem assunto de monte. Mas vamos guardar energia para os próximos episódios. Vamos passar as redes sociais de vocês para deixar registrado aí, caso alguém queira conversar com vocês. Altair, começa por ti. O Facebook é Altair Baptista. O Instagram é Altair Baptista Coach. Ok. Daviane? O meu Facebook é Daviane Araújo, o Instagram é Daviane A Coach. Bom, o meu Facebook é Daiane Costa e o meu Instagram tem ali, né, como eu digo, é sempre individual ali, né, que é único, né, que é o Daiane _Costa _Coach _infantil. Ok. E aí, gostaram dessa matéria? Então curtam, comente, compartilhe e aguarde as próximas. Um grande abraço, pessoal.